vamos mentalizando a imagem de Jesus. O Mestre, há mais de 2000 anos, nos fez o convite para segui-lo. Peçamos a Ele, portanto, que ampare hoje a nossa disposição para o estudo, a fim de compreendê-lo melhor, e que possamos exemplificar em nossas atitudes os ensinamentos colhidos em nossas aulas. Graças a Deus. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso que é o Espiritismo. Aula 16, parte A, valorização da vida, aborto e suicídio. Esta aula terá por objetivo a compreensão do conceito de valorização da vida e também mostrar como o Espiritismo conceitua aborto e suicídio. Quando nós falamos em valorização, é a ação de dar valor a alguma coisa. E quando nós falamos em vida, falamos de um vocábulo bastante complexo, porque pode compreender questões psicológicas, sociais, filosóficas, biológicas. Aqui nós buscaremos a compreensão da ligação entre o aspecto biológico e o aspecto espiritual. Portanto, vida para o Espiritismo é bem diferente o conceito que nós temos biologicamente falando. O aspecto biológico, característica de todo ser vivo, que contempla vitalidade, movimento e atividade, que também compreende há um período entre o nascimento e a morte de um corpo, a morte de um ser vivo. Um ser vivo, ele nasce, ele cresce e ele morre. Para o Espiritismo, existe um antes e existirá um depois. De que forma? A união do corpo com o espírito. Na questão 344 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos em que momento a alma se une ao corpo. E os espíritos irão responder a Kardec que a união começa na concepção, mas não se completa senão no instante de nascimento, e que desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por laços fluídicos, que este laço vai se encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz, vem à vida. A doutrina espírita valoriza a vida. É um direito natural. Tanto que na questão 880, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E o que os espíritos irão responder? O de viver, de forma simples, de forma categórica. Que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, ou ainda fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Acrescentando que a vida é do espírito, concedida pelo Criador, de caráter irrevogável, que nós fomos criados para a imortalidade. E quando estamos aqui, no mundo material, encarnados, por meio de suas leis, somente Deus, somente o Criador, pode iniciar ou encerrar este ciclo de existência terrena. Este ciclo que nós chamamos de o período de reencarnação de um espírito. Olhando agora esta imagem, a docilidade no olhar, no sorriso, a sensação de aconchego, segurança, de tranquilidade, também de ingenuidade e docilidade. Não imaginamos o que está por trás, o antes deste retorno, o antes dessa constituição física. E é isso que nós precisamos atentar, porque existe todo um complexo por trás de um retorno, por trás de uma vida corpórea,
por trás de uma possibilidade de reencarnação. É preciso sempre lembrar que é um espírito reencarnante que tem uma trajetória de conhecimento, que tem crescimento e evolução nos seus sentimentos e que está aqui, agora, passando por mais uma oportunidade reencarnatória, visando a sua evolução espiritual. Portanto, quando olharmos qualquer criatura neste mundo, precisamos saber que houve um planejamento reencarnatório, que também nos esquecemos das experiências anteriores para que seja efetivamente uma nova vivência aqui no mundo, acrescentando aprendizados, acrescentando sentimentos, tolerando, compreendendo e amando. Também que nós estamos aqui para vivenciar provas necessárias para a nossa evolução, porque transformarão nossa moral. Só que estas provas, quando chegam, ou não aceitamos ou não compreendemos. E quando não aceitamos ou compreendemos, nós podemos percorrer alguns caminhos ou fazer escolhas que não solucionarão as nossas inquietações, que também poderão acarretar consequências aos espíritos encarnados e desencarnados. E entre essas escolhas, estamos aqui ressaltando o aborto ou o suicídio. O aborto é a interrupção da gravidez, que pode acontecer de forma espontânea, natural ou ainda induzido. O aborto espontâneo está ligado ao complexo biológico, ou da criança ou da mãe. Mas o aborto induzido é uma escolha, é uma deliberação, por interromper a gestação que já está em curso. Para o Espiritismo, ele é contrário à lei divina. Em alguns casos, quando a vida da mãe está em risco, faz-se opção pela vida da mãe. Para os espíritos ainda, na questão 358, é impedir que a alma retorne para passar pelas provas de que o corpo seria o seu instrumento. É uma reencarnação frustrada, uma oportunidade perdida. As consequências do aborto são as diversas, mas nós ressaltamos algumas de bastante relevo. Primeiro são as lesões físicas no nosso corpo atual e no nosso corpo espiritual, o perispírito. Lesões irreversíveis no útero que podem ocasionar a esterilidade, impedindo que posteriormente tenhamos uma gestação. Mas, em especial, e que nós precisamos prestar muita atenção, o risco de desencarne prematuro da mãe. Acreditando buscar uma solução, 2 vidas entrarão nesta história. E um dos grandes problemas, consequências, que nem é falado, são os danos psíquicos. Porque a mulher, uma vez adentrando num processo gestacional, ela já entra num processo onde ela se torna mãe. Emmanuel, no livro Leis de Amor, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai nos alertar que nós afastamos de nós mesmos os recursos de reabilitação e felicidade. Primeiro porque nós afastamos a possibilidade de um amigo retornar,
Alguém que nós já temos uma construção afetiva, uma construção anterior de amizade, uma construção anterior por laços mais estreitos espirituais. E que também nós impedimos o retorno de antigos desafetos. E são estes que nós precisamos permitir o retorno, porque é com eles que nós iremos nos reconciliar diante da vida. Com eles que nós aprenderemos a perdoar, compreender, tolerar. Nós aprenderemos a amar esta criatura que deveria retornar. E que o Emmanuel vai nos dizer que nós poderíamos adquirir a própria tranquilidade pela solução de velhas contas. Oportunidade que perdemos, oportunidade que deixamos de aproveitar. Portanto, cabe agora uma reflexão. Você que está assistindo esse vídeo pode acreditar, talvez, que haja punição pelo ato, porque conhece alguém que fez, alguém que está querendo fazer, ou que você mesma fez, que conhece na sua relação de amizade familiar alguém que tomou esta atitude. Mas olha, Deus é bondade, é justiça, é misericórdia e é amor. E o que Ele concede para cada criatura é o recomeço, é uma mudança. E isso nós podemos fazer. De que forma? Compreendendo os ensinamentos de Jesus, nos ajustando às leis divinas e recomeçando com o Mestre Jesus, valorizando a vida e ensinando às criaturas que estiverem à nossa volta o que é o valor à vida. Também, recomeçar é um processo que existe em toda a dinâmica da vida universal. Sobre o suicídio. Suicídio é a interrupção da vida. Pode ser de forma indireta ou de forma direta. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 16, vai nos dizer que a incredulidade, ou seja, não ter uma crença, não acreditar no futuro, se atentar demais às ideias materialistas, são estas palavras, ou são estes os maiores incentivadores ao suicídio. Por quê? Porque nós acreditaremos que a nossa vida não tem sentido. Nós acreditaremos que com a morte, buscando a libertação, nós colocaremos fim aos nossos sofrimentos. Mas Kardec vai acrescentar que se nós tivermos a ideia do Espiritismo, o conhecimento que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, nós modificaremos a visão que temos de vida. De que forma? Primeiro, nesta nova compreensão, nós saberemos que somos seres imortais, que a destinação da nossa alma, ou seja, felicidade, infelicidade, alegria, tristeza, sofrimento e tantas outras conquistas, depende tão somente de nós. Que a reencarnação é oportunidade para a nossa evolução, que as provas planejadas, escolhidas, bem cumpridas, auxiliarão na evolução da nossa alma, evoluindo os nossos sentimentos, valorizando cada vez mais este instante em que nós estamos aqui encarnados por concessão divina para a nossa própria evolução. Nós estamos num conjunto de amizades, amigos, profissionais, professores, muita gente à nossa volta, que estão capacitadas, estão preparadas para nos auxiliar e que nós precisamos, neste instante,
em que estivermos com alguma necessidade, buscar ajuda. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, dificuldades existem para todas as pessoas, todos que estão aqui encarnados. As dificuldades podem ser em níveis mais baixos ou mais elevados. Mas dentro dessa dinâmica, dentro desta proposta da reencarnação, cada dificuldade vencida, cada oportunidade que nós temos de nos colocarmos diante da vida para buscar soluções, nós cresceremos, evoluindo e iluminando a nossa alma. Vamos lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus. A fé que transporta montanhas. O exemplo do grão de mostarda, quando ele nos fala que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, grandes transformações nós poderíamos promover em nossa vida, é uma verdade. O que faz um grão de mostarda? Lançado numa cova escura, colocada sobre ela uma grande porção de terra, vai precisar encontrar forças para superar todo este obstáculo que está em cima de si. E vai conseguir. Vai crescer, vai ultrapassar o obstáculo e vai seguir em direção à luz, que é onde lhe dá a vida, que é onde lhe proporciona o crescimento, que é onde lhe proporciona o florescimento e a frutificação. Assim também precisa ser a nossa vida. Encontrarmos aqui no mundo as forças necessárias para superarmos as nossas dificuldades. E essas forças, elas são conquistadas pelo movimento da nossa fé. E com o auxílio das criaturas que estão à nossa volta. Portanto, quando nós empreendermos este esforço, também encontraremos a iluminação tão necessária para a nossa vida terrena continuar de forma dinâmica, de forma efetiva, de forma grandiosa, valorizando cada instante aqui neste mundo. Uma pessoa que tem esta ideia de suicídio, ela não pode ser chamada de corajosa ou covarde. Precisamos mudar o conceito. Ela está lutando para viver. Ela está buscando sentido para a vida. Ela está buscando razões para se manter viva. Portanto, nós precisamos prestar atenção nos sinais que chegam de forma sorrateira e que muitas vezes nos acomodamos em dar respostas imediatas, dizendo: imagina, isso vai passar, daqui a pouco você melhora, e nem imaginamos o que está por trás da ideia. Portanto, nós precisamos prestar atenção nestes sinais, sim. Tanto que no site do governo, saude.gov.br, nós temos orientações sobre essas frases que são ditas com uma determinada constância e que precisamos prestar atenção. Frases como: eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, um peso para os outros, ou os outros vão ver ou vão ser mais felizes sem mim. Precisa prestar atenção, porque por trás de uma frase que aparentemente é simples, tem um complexo onde a pessoa está querendo sair deste emaranhado e encontrar sentido para viver. Lá no site também nos orienta para que conversemos e busquemos identificar nesta pessoa que está falando estas frases e mostrar para ela o quão importante ela é para a vida. Para que nós acompanhar a evolução, auxiliá-la neste momento de necessidade e acompanhar cada momentinho. Busquemos
ajuda profissional para ela, ou orientemos que ela busque ajuda profissional. E, se possível, vamos junto com ela. Vamos participar deste momento de renovação, de uma busca empreendida para viver. E uma orientação muito importante também é a proteção. Que nós devemos protegê-la de locais onde ela possa ter uma decisão precipitada. Que não a deixemos sozinha. E que orientemos, e sempre que ela se sentir precisando de uma palavra amiga, precisando de alguém que ao menos a ouça, neste momento, peça para ela ligar para o CVV, Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188, 24 horas de atendimento, ligação gratuita. E sempre existirá uma voz amiga que estará sempre à disposição para auxiliar. Também, a Federação Espírita do Estado de São Paulo tem um serviço que se chama Telefiesp, onde é colocado também sempre uma pessoa para atender, para conversar, para ouvir. E nós orientamos, ligue sempre que precisar. O DDD é 11, o telefone 3106-4403 e os horários estão aqui na barra da televisão. Não estamos aqui para julgar as razões que são alegadas para fazer, mas nós estamos aqui para convidar, para buscar razões para não fazer. Sendo assim, somente prevenção. As pessoas que estão à volta e a nossa própria prevenção. Buscando no Mestre Jesus, por meio dos seus ensinamentos, a fé, a esperança e o amor. E ter a certeza que o Espiritismo orienta, esclarece e consola. E ainda fortalece para que as nossas escolhas sejam sempre para o nosso bem. Sejam sempre em favor da vida. Para a fixação da aprendizagem, nós propomos 3 questões. Por que o aborto constitui grave infração à lei divina? Por que o suicida, pensando escapar de um mal, sofre mais ainda? Por que a certeza da vida futura nos traz a valorização da vida? Também uma breve bibliografia como sugestão para consulta. E finalizando este nosso vídeo, um convite. Convite feito pelo nosso Mestre Jesus. Está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, onde o nosso Mestre querido nos diz: vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Confie, o Mestre estará sempre conosco e nos ajudará nas nossas pequenas, médias ou grandes necessidades. Um grande abraço a todos. Que Jesus nos abençoe, ilumine, nos envolva sempre no bem, para que as nossas escolhas sejam pautadas sempre pela valorização da vida, pela valorização deste instante em que estamos aqui encarnados e pela valorização da vida antes e depois da existência terrena. E olha, não desligue não, continue, assista à parte B, o bem sofrer e o mal sofrer. Um grande abraço
e até o nosso próximo vídeo. Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso O que é o Espiritismo, que hoje nos traz a 16ª aula, cujo tema é Bem Sofrer e Mal Sofrer. E para você que está me ouvindo neste momento, esse tema pode causar certa estranheza. Afinal, como é possível sofrer bem? Já que o sofrimento em si só é extremamente doloroso. A doutrina espírita nos esclarece que é possível sim que nós passemos pelos sofrimentos que ocorrem em nossas vidas com equilíbrio, serenidade, bom ânimo, evitando passar por períodos desgastantes de revolta e de inconformação. E nos esclarece também que nós podemos sim atenuar ou potencializar os nossos sofrimentos mediante a forma que nós os entendamos e também o que determinará, né, a forma de entender os nossos sofrimentos irá determinar a forma como nos comportaremos diante deles. Nós tomamos como base para a aula de hoje o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, no seu item 17. Ali nós temos uma mensagem de Lacordaire e dessa mensagem nós tiramos alguns itens que nós iremos trabalhar na nossa aula. Todos os que sofrem, nos diz Lacordaire, todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria extrema. Uma outra ideia que nós vamos trabalhar é a seguinte: mas poucos sofrem bem. E em seguida ele diz que aqueles que sofrem bem são aqueles que realmente compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. E é por isso que ele diz que nem todos conseguem sofrer bem. Aqui nós vamos fazer um parênteses para que nós possamos lembrar que reino de Deus não se constitui em um local. O reino de Deus simboliza o estado de espírito, o estado de consciência daquela criatura que já introjetou as leis divinas e que já as vivencia em suas vidas. Aquela sensação de paz, de equilíbrio e de serenidade. A doutrina espírita nos esclarece através dos benfeitores amigos, primeiramente que a dor não se constitui em castigo divino. Então, a causa dos nossos sofrimentos, elas derivam das nossas escolhas equivocadas, distantes das leis divinas. Deus não pune, Deus não condena, Deus não castiga, mas Ele concede a cada um segundo as suas obras, através da lei de causa e efeito, que determina que todas as nossas ações geram uma consequência que teremos que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Como nos diz Joana de Ângeles, ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Para que nós possamos entender a frase que nós pensamos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria extrema, refletindo sobre esse trecho do Evangelho, nós podemos perceber que se todos sofrem, a dor deve ter uma finalidade útil em nossas vidas, né? E nos dizem os benfeitores amigos que a dor é, acima de tudo, uma lei de educação e reajuste para aqueles espíritos, ou seja, todos nós, que aqui estamos em um planeta de provas e expiações que necessitam reajustar-se com as leis divinas. E é um processo natural de aprendizado, como nós já dissemos, necessário
no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então, a dor é contingência da nossa imperfeição. O que é contingência? O que é contingência é aquilo que faz parte. Então, em virtude da nossa imperfeição, das nossas imperfeições, nós ainda experimentamos a dor como um grande impulso para que nós despertemos para a necessidade da nossa renovação para o bem. Para que nós entendamos mesmo a dor com a sua finalidade, né, em nossas existências, nós temos que primeiro refletir sobre a finalidade das nossas próprias existências. Para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui, nos informam os benfeitores amigos, para que possamos evoluir através das provas e expiações necessárias ao nosso crescimento espiritual, moral e intelectual. Eu gostaria aqui de começar a mudar um pouquinho, né, a nossa explanação, chamando a atenção para o fato de que seria bom que nós substituíssemos a palavra sofrimento pela palavra desafios. Porque, na verdade, todos os desafios, né, que ocorrem em nossas vidas, eles têm como meta a nossa superação, para que nós possamos crescer, evoluir, alcançarmos a perfeição relativa que todos nós atingiremos um dia. O grande problema é que essa nossa superação nos causa dor. E como nós não entendemos a finalidade desses desafios, né, para que nós possamos realmente sermos impulsionados ao progresso, nós ainda chamamos os desafios de sofrimentos e de dores. Mas são apenas desafios, desafios que nós temos necessariamente que enfrentar, né? E que nos trazem as experiências necessárias ao nosso aprendizado. O Evangelho também nos diz, mas poucos sofrem bem. E daí nós nos perguntamos, qual é o caminho para a nossa evolução? Será que nós temos que sofrer para evoluir? Ou será que nós podemos também evoluir através do amor? Com certeza, a dor, ela está presente em nossas vidas como aquele aguilhão que nos impulsiona ao progresso, mas nós também podemos evoluir através do amor a nós mesmos, quando nós nos conscientizamos da necessidade do conhecimento e da compreensão, para que nós possamos então sermos aqueles que eliminam o sofrimento das nossas vidas através do momento em que nós compreendemos, como já dissemos lá atrás, a sua finalidade. E quando compreendemos que todo sofrimento decorre de nossas próprias escolhas. E é por isso que Jesus nos disse lindamente uma frase que deve ficar sempre para a nossa reflexão: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que nós possamos entender todo esse processo da dor como desafio em nossas vidas e possamos nos dedicar, nos esforçar para que nós possamos mudar a realidade em que vivemos, nós temos que quebrar alguns paradigmas. E o que são paradigmas? Paradigmas são padrões a seguir. Quando nós estabelecemos para nós ou abraçamos determinadas crenças, as quais nós seguimos na escolha ou para decidir determinados caminhos em nossas vidas, nós estamos seguindo determinados paradigmas. Só que o que ocorre é que nós trazemos conosco de experiências passadas, de vidas passadas, paradigmas bastante antigos. E como isso nos deixa numa certa zona de conforto, porque aquilo que nós conhecemos é mais fácil, né, lidarmos com isso, nós nos esquecemos que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, para progredirmos, para buscarmos a felicidade que tanto queremos em nossas vidas, nós precisamos quebrar determinados paradigmas. No caso que nós estamos falando, os paradigmas a serem quebrados ou repensados, de que só se evolui através do sofrimento. Como nós já dissemos,
Sofrer por sofrer, isso a doutrina nos deixa bem claro, não nos leva à evolução. Somente o sofrimento bem compreendido e bem sentido e que sirva para que nós nos modifiquemos, esse sofrimento sim nos leva à evolução. Também aquela coisa de que nós estamos aqui para pagar pecados. Nós não estamos aqui para pagar nada. Nós estamos aqui em virtude da grande misericórdia divina que nos deu uma nova chance, uma nova reencarnação, para que nós possamos dessa vez nos reharmonizarmos com as leis divinas criadas por Deus para que nós pudéssemos seguir a nossa caminhada evolutiva com paz e serenidade. Portanto, nós não estamos aqui para sofrer. E um outro paradigma a ser quebrado é que toda mudança é inviável. Muitas vezes nós até sentimos que devemos mudar, que temos que mudar. Mas o que falta é força de vontade, o que falta é coragem moral. E nós falamos, não dá para mudar, é inviável. E como nós somos espíritas, né, e acreditamos nas vidas sucessivas, nós vemos muitos companheiros nossos dizendo o seguinte, eu vou deixar para a próxima encarnação. Né? Essa já foi, já estou com 70, 80 anos, vou deixar para a próxima, na próxima eu mudo. Só que a mudança é necessária a partir do momento em que nós nos conscientizamos dela. Não importa a idade, não importa o tempo que tenhamos de vida ainda nessa atual reencarnação. Porque o que nós assimilarmos hoje, nós traremos na próxima reencarnação e a partir dessa nova mudança, nós reiniciaremos então ou continuaremos o nosso processo evolutivo já fundamentado em bases novas. Somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus, o que nos demonstra que sofrimento, por simples sofrimento, não nos leva à evolução. Como suportar bem as provas? Primeiro nós temos que entender que existe uma grande diferença entre dor e sofrer. A dor é a sensação, é aquele momento em que o desafio chega até nós e nós sentimos um certo desequilíbrio em relação àquilo que nos acontece. Mas reconhecida a dor, reconhecido o desequilíbrio, nós temos que naquele momento já buscarmos uma solução para aquele desafio, para aquele problema que chega em nossas vidas. Para evitar o quê? O sofrimento, que é o arrastar-se daquela sensação dolorosa que nós vamos levando e levando e levando em nossas vidas, né? E o que evita que nós mudemos as nossas escolhas. Porque se nós estamos sofrendo hoje, se o sofrimento não é um castigo divino, mas decorre das nossas próprias escolhas. Se nós não queremos sofrer mais, nós temos que mudar a nossa forma de ver a vida, nós temos que educar o nosso livre-arbítrio, porque se nós mantivermos as mesmas escolhas, nós vamos cair num círculo vicioso e o sofrimento continuará. Nós sofremos bem, nos diz o Evangelho, nós sofremos mal, quando por desconhecimento ou descaso, diante dos desafios ou dos sofrimentos da vida, nós nos revoltamos, nos inconformamos, nos desesperamos, somos aquelas pessoas que vivemos nos queixando a todo instante e caímos no desânimo. E nós sofremos bem quando nós nos conscientizamos, né? Tudo aquilo que nós vimos agora, do significado da dor, da sua finalidade. Então nós enfrentamos os desafios da vida com esperança, serenidade, equilíbrio, resignação ativa, que é outra colocação da nossa querida Joana de Ângeles, quando ela diz que temos que ser resignados sim, mas ela fala em resignação ativa, ou seja, a dor está ali, o sofrimento está ali, mas eu tenho que buscar sempre uma forma de superá-lo e mantendo o otimismo. Nós sofremos bem quando nós nos conscientizamos que não somos vítimas de um destino que não existe. Porque o destino, a fatalidade não existem. A única coisa que estamos destinados é alcançar a perfeição relativa
que todos nós alcançaremos, cada qual ao seu tempo. Quando nós nos conscientizamos que escolhas geram consequências que nós teremos que forçosamente enfrentar. E quando nós assumimos a responsabilidade pelos nossos atos. Nós sofremos bem quando nós aprendemos a perdoar e quando também nós nos auto-perdoamos. Será que nós já paramos para pensar quanto sofrimento nos traz a falta de perdão em nossas vidas? Nós arrastamos mágoas, nós arrastamos rancores, às vezes até alimentamos sentimentos de vingança. Isso nos faz muito mal. Isso causa grande sofrimento em nossas vidas. Às vezes o nosso desafeto, ele já nem se lembra da ofensa que nos fez. Ele já está vivendo completamente desligado dessa situação e nós estamos ali, sofrendo, né? Arrastando correntes, nos sentindo extremamente infelizes. Quando nós poderíamos perdoar? Lembrando-nos sempre que o perdão é um processo, né? Como diz Divaldo. É um processo que começa, né, a partir do momento em que nós não desejamos o mal para aquela pessoa que nos ofendeu. E ali nós vamos trabalhando esse perdão. Isso faz muito bem para nós. Isso consiste no bem sofrer. E também no auto-perdão, eliminando todo e qualquer sentimento de culpa. O sentimento de culpa nos paralisa, né? Nós deixamos de nos transformar, nós deixamos de viver, porque nós não sabemos nos perdoar. Erramos? Erramos. Equivocamos-nos? Sim, mas já foi. Aquela escolha nossa foi naquele momento e possivelmente era a única escolha que nos cabia fazer dentro da compreensão que nós tínhamos da situação que requeria um posicionamento, o nosso posicionamento naquele momento. Então também, auto-perdão, deixa a culpa de lado, né? E vamos nos renovando também e procurando entender que nós também somos imperfeitos e passíveis de escolher de forma equivocada. Sofrer bem também através da humildade, reconhecendo a justiça e a misericórdia de Deus, que sempre se fazem presentes em nossas vidas. Sofremos bem quando mantemos, né? Quando desenvolvemos em nós a resignação ativa e compreendemos que nada ocorre por acaso. Tudo tem a sua razão de ser. E também quando nós desenvolvemos em nós a sabedoria, compreendendo que nós não temos o controle sobre tudo aquilo que ocorre em nossas vidas. Nós não temos o controle sobre as pessoas que nos cercam, sobre os acontecimentos que independem da nossa vontade e muitas vezes até sobre coisas que são muito íntimas nossas. Determinadas escolhas em nossas vidas hoje nos são impossíveis de realizar em virtude de serem consequências de escolhas passadas, cuja responsabilidade nos cabe hoje em enfrentar as consequências. Nós sofremos bem, mantendo viva a chama da esperança, compreendendo que nunca estamos sós, que o sofrimento não é eterno, tudo passa, como dizia Chico Xavier, só não passa aquilo que nós não deixamos passar, né? Que se o sofrimento sendo fruto das nossas atitudes equivocadas, a partir do momento em que nós mudamos as nossas escolhas, tentamos fazer escolhas mais assertivas, fundamentadas nos ensinamentos de Jesus, nós vamos deixando aos poucos de sofrer profundamente com os desafios da vida. E compreendendo também que tudo tem o seu tempo. Existe o tempo de semear, mas também existe o tempo de colher. E mesmo que o tempo da colheita seja doloroso, é preciso que nós compreendamos que ele é necessário porque fomos nós que plantamos. Nós bem sofremos quando compreendemos que nós não somos imperfeitos. Nós somos criaturas divinas, criadas por Deus para a felicidade. Nós temos em nós todo o potencial de mudança, de transformação para o bem, de vivenciar essa felicidade que nós tanto queremos em nossas vidas. Nós sofremos bem quando nós deixamos de achar que tudo em nossas vidas ocorrerá por milagre. Muitos de nós nos iludimos achando que muitas coisas se transformarão
por milagre divino. E nada se transforma se nós não mudarmos. Nós bem sofremos quando nós fortalecemos a nossa fé na bondade e na justiça divinas e quando nós compreendemos que a dor e o sofrimento, como nos diz o Evangelho, são os remédios de que nós necessitamos para a cura dos nossos males, cuja origem encontra-se na alma. Como nós já dissemos, todo o nosso sofrimento decorre das nossas escolhas. Assim nós poderemos dizer, como nos diz também o Evangelho de hoje, que quando nos atingir um motivo de dor ou contrariedade, tratemos de elevar-nos acima das circunstâncias, dominar os impulsos da paciência, da cólera ou do desespero. E aí nós poderemos dizer, passada aquela crise, né? Eu fui mais forte, eu venci. A felicidade não é deste mundo, nos diz uma outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós também não somos deste mundo. Nós somos destinados a mundos sublimes, onde a paz, o equilíbrio, a felicidade existem. Mas para que nós cheguemos lá, nós temos que compreender que esta nossa passagem por planetas ainda inferiores, onde um sofrimento exista, são necessárias. E que a nossa força de vontade para compreender o sofrimento, para vencê-lo e para nós transformarmos, tem que estar sempre presente. Portanto, enquanto ainda estamos aqui, porque ser feliz é uma atitude comportamental frente à execução da tarefa que viemos desempenhar na Terra, e todos nós temos as nossas tarefas, todos nós temos as nossas missões, a nossa missão, todos nós temos aquilo que nós nos comprometemos ainda, antes das nossas reencarnações, né? Para que nós nós nos comprometemos lá, para que nós pudéssemos aqui, enquanto encarnados, realizar todas essas tarefas que nos competiam, né? Todos nós temos que realizá-las, sejam elas mais dolorosas ou menos dolorosas, né? Então, enquanto ainda estamos aqui, vamos buscar livrarmos dos nossos condicionamentos, vamos buscar o conhecimento, vamos buscar exercitar o amor através da caridade. Vamos tentar cumprir os deveres que nos competem. E vamos cuidar da nossa disciplina mental. Não vamos permanecer centrados no sofrimento. Agora que nós sabemos as suas causas, vamos buscar enfrentá-los com coragem moral, para que nós possamos suavizá-los. E se, em determinado momento, né, a dor for muito grande, o sofrimento também, recorramos à prece. Com certeza, a prece não irá retirar das nossas vidas os desafios que nos competem superar, mas com certeza nos dará bom ânimo para que nós possamos vencê-los. Portanto, se o sofrimento existe, lembram-se que o Evangelho falou? Aqui nós sofremos, tanto quer sejamos pobres ou ricos, nós devemos ter em mente que a maneira como nós os enfrentamos e passamos por ele será sempre escolha nossa. E já que essa nossa viagem, né, rumo à perfeição relativa, é inevitável, melhor realizá-la com o maior conforto possível, evitando acidentes de percurso de forma que ela seja um sucesso. E a fórmula está aqui. Conhecimento, fé, responsabilidade igual a sucesso. Lembremos-nos que por maiores que sejam as dificuldades, Jesus caminha sempre à nossa frente, com certeza aplanando os nossos caminhos para que nós possamos percorrê-los mais suavemente. Deixamos aqui 3 perguntas para que você que nos assiste possa conferir o seu aprendizado em relação à lição de hoje. Aqui a nossa bibliografia e fica aqui o nosso convite. Após tudo aquilo que aprendemos na aula de hoje, nós percebemos que, embora nós não vivamos num mundo onde a felicidade seja plena, nós podemos vivenciar sim momentos de felicidade. O que nós precisamos é ter os olhos de ver de que Jesus nos fala no seu Evangelho e despertarmos em nós a responsabilidade para as nossas escolhas,
construindo assim em nossas vidas a paz que tanto queremos para nós. Um grande abraço, encontro você em uma próxima ocasião.